Raj Mahatma Gandhi. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia com o professor Herbert. E hoje o tema da nossa aula é a cartografia e a sua linguagem. Gente, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cartografia. Vimos na aula anterior que a cartografia ela vai se ocupar da representação do espaço geográfico, da elaboração de mapas, cartas topográficas, globo terrestre, entre outras. Mas hoje nós vamos ver as linguagens que são utilizadas pela cartografia na elaboração dos mapas. Para começar, pessoal, é interessante, mas também é importante que nós venhamos a conhecer os elementos que existem nos mapas, certo? Entre eles, eu coloquei aqui os principais elementos de um mapa. São eles, gente, olha, localização, título, coordenadas geográficas, a legenda, escala, orientação e fonte. Mas não se preocupe, nós vamos falar sobre cada uma desses elementos que vão compor um mapa. Pessoal, se liga aí que na página 49 do seu módulo você vai encontrar lá este mapa que está aparecendo na tela do seu celular ou do seu computador. Este mapa ele vai representar um mapa do Brasil e vamos ver o seguinte, pessoal. Reparem aí que ele vai ter elementos e esses elementos vão ter os seus significados. Para começar, pessoal, vocês vão encontrar aí um quadrozinho que vai estar explicando o que é a localização. Mas eu vou dizer para você, localização, gente, vai estar falando para a gente em que parte do espaço geográfico esse mapa vai estar representando. Veja que ele está representando o território brasileiro. Então a grande questão aí na localização é que no globo terrestre ele vai estar representando o pedaço do planeta onde está localizado o território brasileiro. Então a localização vai dizer onde aquele pedaço de mapa vai estar ali localizado na Terra. Depois da localização, nós vamos encontrar o título. O título, gente, vai ser para dizer para cada um de nós sobre o que é que aquele mapa vai estar falando, o que é que está representado ali naquele mapa. Veja aí que o título do mapa que está na sua tela é a divisão política do Brasil, ou seja, o Brasil dividido em estados. Após o título, nós vamos ter ali, ó, coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas vão mostrar para a gente os paralelos e os meridianos que vão nos ajudar a localizar este fragmento, esta parte do espaço geográfico no nosso mapa. Reparem aí que nós vamos ter alguns meridianos, alguns paralelos, mas o principal que nós temos passando aí é a linha do Equador. Ela divide a Terra em dois hemisférios, certo? E ela vai servir para que a gente possa localizar o território brasileiro. Gente, após as coordenadas geográficas, a gente vai ter a legenda. Pessoal, a legenda nós já vimos nas nossas aulas, certo? A legenda é onde vão ter os símbolos, onde vai dizer o que cada cor no mapa está representando, o que os símbolos também estão representando ali naquele mapa. Após a legenda, nós vamos ter a escala. A escala, ela representa o tamanho daquele mapa na realidade, ou seja, o quanto ele foi diminuído, a realidade foi diminuída para caber no nosso desenho, certo? Então ela vai dizer a proporção, o tamanho daquele mapa ali na realidade. Depois da escala, nós vamos ter orientação. A orientação nós já estudamos, lembrados? Foi quando nós falamos da Rosa dos Ventos, quando nós falamos do norte, sul, leste e oeste. Repare aí que a orientação ela tem como símbolo a Rosa dos Ventos. E para finalizar, mas não menos importante, é a fonte, pessoal. A fonte vai estar dizendo quem
foi o responsável pela elaboração e criação deste mapa que nós estamos vendo, certo? Então são esses os elementos do mapa: localização, título, coordenadas geográficas, legenda, escala, orientação e fonte. É isso que nós estamos encontrando nesta figura aqui. Mas uma coisa importante também que nós precisamos falar nesta aula é sobre as convenções cartográficas. Convenções cartográficas, professor? O que é isso? Vou falar para você. Convenções cartográficas são os símbolos que nós podemos encontrar quando estamos ali observando um mapa. E reparem, pessoal, são convenções porque elas são aceitas internacionalmente. Os símbolos são aceitos internacionalmente. Então, apesar do nome estar ali em português, espanhol ou inglês, mas o símbolo utilizado, ele é utilizado em todos os países do mundo, tá certo? Então, as convenções cartográficas são os símbolos. E onde será que eles poderão ser encontrados? Ou seja, onde o significado deles vão estar? Lá na legenda. Lembra? A gente acabou de falar dela. Pessoal, os símbolos, eles são classificados em três. Quantos, professor? Três tipos. Eles podem ser pontuais, eles podem ser lineares e eles também podem ser zonais. Ah, complicou. O que é que o senhor está querendo falar, professor? Pontuais é quando nós queremos identificar um determinado ponto na superfície terrestre. Ou seja, é um objeto, é um local e eu quero identificá-lo com um símbolo específico para ele. É o que acontece, gente, no caso dos hospitais, que é identificado com uma cruzinha vermelha, ou então, no caso do aeroporto, que é identificado por meio da figura de um aviãozinho, certo? Aí nós vamos ter também os lineares. Aqui nós podemos ver esse tipo de símbolo linear. São das ferrovias, a estrada por onde o trem vai passar, a gente chama ela de estrada férrea, certo? A ferrovia, as rodovias, que são representadas por meio de linhas, mas também os rios, como vocês podem ver aí. Eles são do tipo lineares. E os zonais, professor? Como será, gente, que o tipo de símbolo zonal vai aparecer em uma legenda? Tá aqui, facinho para vocês. Se vocês puderem observar aí, essa figura que tem o nome área alagada, que está em azul, logo abaixo de rio e lago, elas representam figuras do tipo zonal, ou seja, uma zona, uma área destacada no nosso mapa, tá certo? Vamos seguir adiante? Vamos lá? Então, nós vimos que existem três tipos de símbolo, ou seja, eles podem ser indicados em três diferentes formas: pontuais, lineares e zonais. Mas vamos seguir adiante? Vamos lá, porque eu quero falar para você sobre os tipos de mapas. Oi? Como? É sério? Não existe só um tipo de mapa? Existe mais de um? Sim, existe mais de um tipo de mapa. Mas não se preocupe, fique calminho, não fique com calor ainda. Nós vamos falar dos três principais tipos de mapas, tá, gente? Mas eu separei aqui para vocês. Vamos lembrar primeiro, antes de falar do que eu separei aqui para vocês. E mapas são formas de representar o espaço geográfico, tá ok? Mas existem três principais tipos de mapas. São os mapas políticos, os mapas físicos e os mapas temáticos. Mas não se preocupe, nós vamos entender sobre cada um deles, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, os mapas políticos. Gente, mapa político, ele vai passar para a gente a divisão política dos lugares. Como assim, professor? Divisão política? Isso. Eu estou falando o seguinte, a gente tem um exemplo aí do Brasil dividido em estados. É a divisão política do Brasil. Ele vai mostrar o limite entre os estados. Ele também pode mostrar os limites entre os municípios. E ele também pode mostrar fronteiras entre os países. Então, quando se perguntar o que é um mapa político, é aquele que vai mostrar os limites entre os municípios, os estados ou as fronteiras entre os países. Fique esperto para isso, beleza? Vamos seguir adiante? Vamos lá! Gente, os mapas físicos, mas preste atenção, quando eu falo mapa físico, não estou falando de mapa de atividade física, gente. Mapa físico são os mapas que tentam representar
elementos da natureza. Como assim, professor? Olha o exemplo aí que eu coloquei para você. É um mapa que tenta representar os climas que vão existir aqui no Brasil. Reparem que ele pega o mapa do Brasil e ele começa a separar entre os climas que podem ser encontrados aqui no nosso país, como por exemplo equatorial, tropical, tropical de altitude, semiárido. Mas calma, não fique nervoso, nós depois vamos estudar esses tipos de clima. Mas é muito interessante que você saiba que os mapas físicos, eles mostram pra gente a distribuição dos elementos da natureza no nosso território. Tá certo, pessoal? Então, fique esperto para isso, que ainda existe mais um tipo de mapa. E nós vamos vê-lo agora. É ele, os mapas temáticos. Gente, mapa temático, ele tem, como o nome diz, um determinado tema. Ele vai mostrar para a gente algo que nós queremos destacar em um determinado local. Repare aí que o exemplo que eu usei para você foi o mapa turístico de Alagoas. O que é que o mapa turístico vai tentar colocar em destaque para quem for olhar esse mapa? Ele vai tentar colocar em destaque locais que seriam bacana da pessoa conhecer, tá? Então reparem aí que ele vai tentar destacar as praias que seriam as mais belas. Vai também colocar locais que têm um conhecimento histórico bacana para que pessoas de outros lugares queiram vir conhecer, tá certo? Como ali, ó, a área dos quilombos do Palmares, os cânions do Rio São Francisco, as praias de Maragogi, Maceió, Coruripe, locais no Rio São Francisco que também tem uma história bacana. Então, um mapa temático, ele vai tentar pôr em destaque uma coisa, uma situação que ele queira que você repare a diferença entre os lugares. Aí ele está mostrando a distribuição de locais que seriam muito interessantes para as pessoas conhecerem aqui no nosso estado, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre os tipos de mapa e também as convenções cartográficas. Estou muito orgulhoso de vocês, porque eu estou vendo que vocês estão respondendo muito bem às atividades que estão lá no sistema. Continuem assim. Não esqueçam, Titio aqui está com muita saudade de vocês, mas também estou muito orgulhoso das atividades que vocês estão respondendo. Parabéns, pessoal. Eu sei que daqui a pouco nós estaremos tudo normal novamente, nossas aulas, porque esse momento vai passar, esse corona vai embora e a gente vai voltar para a nossa vida normal, tá ok? Estou com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, gente. Valeu! Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Fábio de Ciências e vamos lá fazer uma revisão. Essa revisão é falando sobre um conteúdo que se chama substâncias puras e mistura, ok? Então vamos lá. Substância. As substâncias, elas são formadas por átomos, né? Esses átomos, na natureza, eles não são encontrados sozinhos. Para representar os átomos, existe uma tabela periódica. A tabela periódica tem 118 elementos químicos. E esses elementos químicos, na natureza, eles não estão sozinhos. Você não vai encontrar um oxigênio, você não vai encontrar um cloro, você não vai encontrar um hidrogênio. Você vai encontrar esses elementos químicos juntos, ligados entre si. Ok? Então, quando isso acontece, quando um elemento químico se liga com outro elemento, com outro átomo, classificamos isso como substâncias ou moléculas. Por exemplo, quando o cloro se encontra com sódio na natureza, ele vai formar o quê? Ele vai formar o cloreto de sódio. É o famoso sal de cozinha. Então, para haver o sal de cozinha, tem que haver a ligação entre um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, um conjunto de átomos. E ao conjunto de átomos se dá o nome de substância. Então, quando dois hidrogênios
se ligam a um oxigênio, a gente vai ter a substância água, ok? Toda substância, ela possui um conjunto de características. Essas características têm um nome específico, se chama propriedades gerais da matéria e propriedade específica da matéria. A essas propriedades, a gente vai fazer uma videoaula depois, né? Numa próxima videoaula, eu vou explicar com mais detalhes quais são as propriedades da matéria. Hoje é falar um pouquinho sobre substância pura e mistura, ok? Próximo slide. Aqui no próximo slide, eu estou aqui exemplificando algumas dessas propriedades que eu acabei de falar agora. Então aqui nós temos propriedades específicas da água, né? Cada substância possui uma propriedade específica, ok? Que pode ser igual ou pode ser diferente, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui a substância água. Então, qual é a composição química da água? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? Nós temos a fórmula H2O. Esse 2 aqui significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aqui não tem o número 1, né? Só tem 1 átomo de oxigênio, não tem o número 1, significa que só tem 1 oxigênio. Não é necessário você colocar o número 1 aqui para falar que tem um único oxigênio. Cor é uma característica da água. Ela é incolor. A água não possui cor, ela é incolor. Sabor. A água também não possui sabor. Então classificamos ela como insípida. Odor. Então, a água também não tem um odor. Ela é classificada como inodora. Ok? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Essas duas propriedades aqui são propriedades importantes. Quando você quer identificar se uma substância é A, é B, uma das propriedades específicas é justamente a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Por exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. O que seria fusão? Fusão é quando uma substância está no estado sólido e ela passa para o estado líquido. Então, para acontecer isso com a substância água, é necessário que tenha uma temperatura de 0 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição é quando uma substância está passando do estado líquido para o estado gasoso. E para que isso aconteça com a água, a temperatura tem que ser 100 graus Celsius. Quando a mamãe está fazendo um cafezinho ali, que começa a subir aquela fumacinha também é água, só que ali está no estado de vapor. Então ali alcançou a temperatura de ebulição. Então ali chegou a 100 graus Celsius. Ok? Próximo slide. As substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples e substâncias compostas. Vamos falar primeiro aqui das substâncias simples. Aqui eu tenho 3 exemplos de substâncias simples. Eu tenho o gás hidrogênio, eu tenho o gás oxigênio e eu tenho o gás ozônio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio e o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Aqui está a sua representação, né? Cada átomo vamos representar através de uma esfera. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? Então aqui eu tenho 2 esferas brancas representando os 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 esferas vermelhas representando os 2 oxigênios. E aqui eu tenho 3 oxigênios, que é o gás ozônio. Eu tenho 3 átomos, 1, 2, 3, representando o gás ozônio. O que essas substâncias têm de em comum? Todas são formadas pelo único tipo de elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio só é formado por hidrogênio. Não tem um outro elemento químico aqui diferente de hidrogênio. Só tem hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó. Nessa fórmula aqui só tem o oxigênio. No ozônio eu também só tenho oxigênio. Então, quando uma substância
em sua fórmula tiver elementos químicos iguais, classificamos como substâncias simples. Ok? Vamos para o próximo. Aqui é o oposto. Aqui são substâncias compostas. Então, substâncias compostas vão ter de 2 ou mais tipos de elementos químicos. Olha aqui a água. A água eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Aqui é a representação. Então, o hidrogênio seria esses dois branquinhos aqui e o oxigênio seria essa esfera vermelha. Então, aqui eu não tenho um tipo de elemento químico. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 tipos. Quais são? Hidrogênio e oxigênio. Olha o sal de cozinha. Eu também tenho 2 tipos. Eu tenho o sódio e tenho o cloro. Então, são diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância composta, né? O sódio está sendo representado pela esferinha cinza e o cloro está sendo representado pela esfera verdinha. Aqui eu tenho o açúcar, né? O açúcar de mesa, a sacarose. A sacarose também é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é formado por mais de um tipo de elemento químico. Então, quando uma substância é formada por mais de um tipo de elemento químico, nós temos uma substância composta. Ok? Bom, então, dando continuidade na nossa aula, vamos falar agora sobre misturas. Então, o que seria uma mistura? Uma mistura é a junção de 2 substâncias diferentes. Quando você junta 2 substâncias diferentes, aí classificamos aquilo dali como uma mistura. Né? Nós acabamos de ver as substâncias simples e as substâncias compostas. Quando essas substâncias elas se juntam, nós temos as misturas. Então, mistura é a junção de 2 ou mais substâncias diferentes. Ok? As misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e mistura heterogênea. Mistura homogênea é quando essa junção de 2 ou mais substâncias apresenta uma única fase, um único aspecto visual. Ou seja, você não consegue distinguir que substância é aquela que está ali. Não dá para você ver quem é a substância X e quem é a substância Y. Elas estão misturadas, elas estão juntas. Então você não consegue identificar. Então classificamos essas misturas como misturas homogêneas. Agora, quando você tem a mistura e você, observando aquela mistura, você consegue identificar ali as substâncias, aí nós classificamos isso como uma mistura heterogênea. Ela vai apresentar 2 ou mais fases, né? 2 ou mais aspectos visuais. Vou dar um exemplo aqui agora. Aqui nós temos misturas, ok? Essa primeira mistura aqui é água, né? Mais açúcar. Água mais açúcar. H2O é a fórmula da água e C12H22O11 é a fórmula do açúcar. Quando você mistura água mais açúcar, você vai ter uma mistura, né? A junção de 2 ou mais substâncias diferentes, só que aqui você não consegue identificar quem é o açúcar e quem é a água. Não dá. Aqui apresenta um único aspecto visual, apresenta uma única fase. Então, toda vez que uma mistura apresentar uma única fase, nós classificamos essa mistura como homogênea. Vamos ver um outro exemplo? Aqui, ó, você consegue agora identificar, né? Aqui você vai ter óleo, aqui está a fórmula do óleo, mais água, aqui está a fórmula da água.
Aí aqui você está vendo dois aspectos visuais. Você consegue ver o primeiro aspecto, que é o óleo aqui em cima. Ele é menos denso do que a água, por isso que ele fica em cima. E a água é mais densa do que o óleo, fica embaixo. Você está conseguindo ver um outro aspecto. Então aqui você está tendo dois aspectos visuais. Você está tendo duas fases. Então você vai classificar essa mistura aqui, essa junção de substância, como mistura heterogênea. E aí, como você está vendo duas fases, você pode chamar de bifásica. Aqui você está vendo uma fase só, então você vai chamar de monofásica. E aqui é bifásica, você está vendo duas. Se tivesse areia aqui, por exemplo, se tivesse areia aqui no fundo, aí você também ia conseguir ver a areia. Ia continuar sendo uma mistura heterogênea, só que agora trifásica. Porque você está vendo a areia, você está vendo a água e você vai estar vendo o óleo. Então aí vai ter três fases. Ó, aqui nós temos um outro exemplo. Água com gás. Então a água seria o azulzinho e esse branquinho aqui seria as bolinhas, seria o gás. Então eu consigo visualizar. Né? Então aqui eu classifico como uma mistura heterogênea. Eu estou enxergando duas fases. Eu consigo enxergar a água e consigo enxergar as bolinhas cheias de gás. Beleza aí? Ok. Vamos para um outro slide. Aqui nós temos alguns exemplos de mistura. Né? Mistura homogênea. Acabamos de ver, apresenta uma única fase. Né? Monofásica. Então nós temos aqui ó, o nome e os principais componentes dessa mistura. Então o primeiro aqui ó, é a amálgama. Então é uma mistura de mercúrio mais outros metais. Pode ser prata, ouro, outros metais. Aqui nós temos o vinagre. O vinagre é uma mistura de quê? Água mais ácido acético. Tá vendo? Duas substâncias juntas, formando uma mistura. E apresenta um único aspecto visual. Então é uma mistura homogênea. Todas aqui, todos esses nomes aqui, com esses seus principais componentes, todas essas misturas são classificadas como homogênea. O latão, o que é o latão? O cobre mais o zinco. Então você pega o metal cobre, o metal zinco, faz uma liga metálica chamada de latão. O bronze, ganhou uma medalha de bronze. Aquele bronze é feito de quê? De uma mistura entre o cobre e o estanho. O aço é uma mistura entre o ferro mais o carbono. E o álcool hidratado nada mais é do que a substância etanol mais água. Então aqui nós temos as misturas homogêneas, que apresentam uma única fase. Ok?